Você já plantou sementes de pepino com todo o carinho, regou, esperou dias e no final, nada aconteceu? Ou pior, a plantinha até nasceu, mas morreu logo em seguida? Pois é, você não está sozinho nessa frustração. Hoje, nós vamos falar sobre o cultivo do pepino caipira. Existe uma crença popular de que plantar pepino é a coisa mais fácil do mundo. Jogou na terra, nasceu. Mas eu estou aqui para te dizer que isso é um grande mito. Se você continuar fazendo o que todo mundo faz, você vai continuar colhendo decepções. A verdade oculta é que o pepino é uma planta cheia de frescuras nos primeiros dias de vida. Neste vídeo, eu vou te revelar os 20 erros cruciais que as pessoas cometem ao semear pepinos. Você vai descobrir segredos que os grandes produtores não contam. Eu prometo que, até o final deste vídeo, você vai saber exatamente o que mudar para ter uma colheita gigante e de dar inveja. Mas antes de começarmos, eu quero saber de você. Você já matou alguma planta da sua horta por puro acidente? Conta pra mim aqui nos comentários, porque eu quero ler a sua história. Vamos juntos descobrir como mudar esse jogo. Para entender por que o pepino age de certa forma, precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para as origens dessa planta. O pepino é originário das regiões quentes da Índia. Ele cresce na natureza em ambientes com bastante calor, umidade constante e solo muito rico em matéria orgânica. Ou seja, a genética dessa planta está programada para amar o calor e o conforto. Quando nós tentamos cultivar o pepino em nossos quintais, muitas vezes esquecemos dessa história. Nós queremos forçar a planta a se adaptar ao nosso clima local, sem oferecer as condições que ela exige. E é exatamente nesse choque de realidade entre o que a planta precisa e o que nós oferecemos que os maiores desastres acontecem. Entender de onde o pepino vem é o primeiro passo para parar de lutar contra a natureza dele. Agora que sabemos que ele é um amante do clima tropical, vamos analisar os erros que cometemos ao tentar domesticar essa planta tão incrível. Vamos começar pelo básico, mas que quase todo mundo erra. Você já parou para pensar na temperatura da terra antes de colocar a semente lá dentro? Esse é um ponto de extrema importância. Muitas pessoas acham que basta o calendário marcar o início da primavera para sair correndo plantar pepinos. Existe um mito perigoso de que a semente de pepino é guerreira e brota até no frio. A verdade nua e crua é que o pepino odeia o frio com todas as suas forças. Se você colocar a semente em um solo com temperatura abaixo de 15 graus, ela simplesmente vai entrar em estado de choque e adormecer. E o pior de tudo é que com a umidade natural da terra fria, essa semente vai apodrecer antes mesmo de pensar em germinar. Imagine que você está na sua cama quentinha e, de repente, alguém te joga em uma banheira cheia de água com gelo. É exatamente assim que a sua semente se sente no solo frio. Para ilustrar melhor, pense no solo como um forno assando um bolo. Se o forno estiver desligado e frio, a massa do bolo não cresce. Ela vira uma pedra triste e embatumada. O solo precisa estar aquecido pelo sol por vários dias seguidos antes do plantio. Uma dica muito prática é colocar a mão na terra. Se estiver fria para a sua pele, está fria para o pepino. O ideal é que a terra esteja em torno de 20 graus. Então, tenha muita paciência. Segure a sua ansiedade de jardineiro e espere os dias mais quentes se firmarem de verdade. Só assim, você garante que a semente vai acordar cheia de energia. Agora, vamos falar sobre a profundidade da cova. Esse é o momento em que muita gente enterra as chances de ter uma boa colheita. Há um mito muito comum que diz que quanto mais fundo você plantar a semente, mais forte será a raiz da planta. Isso é uma mentira absoluta quando falamos de pepinos. Se você cavar um buraco muito fundo, você está literalmente enterrando a sua semente viva. A semente de pepino tem uma reserva de energia muito pequena. Ela precisa usar essa energia para empurrar a terra e alcançar a luz do sol o mais rápido possível. Se ela estiver muito funda, a energia acaba no meio do caminho. A plantinha morre de exaustão antes de ver a luz do dia. Imagine que você está tentando sair debaixo de um cobertor leve. É fácil, certo?
Agora, imagine tentar sair debaixo de 5 colchões pesados, empilhados em cima de você. Você ficaria sem ar e sem forças. É exatamente isso que acontece com a semente plantada fundo demais. A regra de ouro, que você nunca mais deve esquecer, é plantar a semente a uma profundidade de no máximo 2 centímetros. É apenas uma camadinha fina de terra por cima. Só o suficiente para esconder a semente dos pássaros e manter a umidade inicial. Se você fizer o buraco com a ponta do seu dedo indicador, enterrando apenas até a primeira falange do dedo, você terá a medida perfeita. Facilita a vida da sua planta e ela vai te recompensar crescendo rapidamente em poucos dias. O terceiro grande tropeço é o famoso aperto. O erro do espaçamento. Muita gente tem pouco espaço na horta e quer aproveitar cada centímetro quadrado. Aí entra o mito de que plantar tudo juntinho vai render mais frutos no mesmo espaço. Isso é um erro terrível. O pepino caipira precisa de espaço para esticar suas raízes e suas folhas. Se você plantar as sementes coladas umas nas outras, elas vão começar a lutar pela sobrevivência. Vão brigar por água, vão brigar por nutrientes e, principalmente, vão brigar pela luz do sol. Pense em um ônibus lotado no horário de pico, no auge do verão, sem ar-condicionado. Ninguém consegue respirar direito, ninguém consegue se mexer e o estresse é total. É assim que as suas plantas se sentem quando estão espremidas. Quando as folhas ficam muito juntas, o ar não circula entre elas. E onde não há circulação de ar, a umidade se acumula. Esse é o convite perfeito para o surgimento de fungos mortais que vão destruir a sua horta inteira em questão de dias. Para evitar esse desastre, você deve respeitar um espaço de pelo menos 50 centímetros entre uma planta e outra. Se for fazer linhas, deixe cerca de 1 metro entre as fileiras. Isso vai permitir que o sol bata em todas as folhas e que o vento seque o orvalho da manhã. Dar espaço é dar saúde para o seu pepineiro. Plantas livres e ventiladas produzem o triplo de frutos do que plantas amontoadas. Vamos entrar agora na polêmica da água, a rega em excesso. Esse é o erro dos corações ansiosos. O mito aqui é acreditar que o solo do pepino precisa estar sempre encharcado, parecendo uma poça de lama, porque a planta vem de um lugar úmido. Mas preste muita atenção. Umidade é muito diferente de inundação. Quando você rega demais logo após semear, a água expulsa todo o oxigênio que existe entre os grãos de terra. Sim, as sementes também precisam respirar para germinar. Se elas ficam submersas, elas se afogam. Imagine tentar prender a respiração debaixo d'água por 1 semana. É impossível sobreviver. Além disso, a terra encharcada vira um banquete para bactérias da podridão. Em poucos dias, a sua semente vira uma papa mal cheirosa debaixo da terra. O segredo do sucesso é manter a terra levemente úmida, como se fosse uma esponja que você molhou e depois espremeu com força. Ela não pinga água, mas você sente o frescor. Para acertar sempre, regue com um borrifador ou com um regador de bico bem fino nos primeiros dias. Não jogue baldes de água. Molhe o solo com delicadeza, apenas o suficiente para hidratar a camada superficial onde a semente está dormindo. Observe o clima. Se o dia estiver nublado e frio, não precisa regar. Se estiver muito quente e com vento, talvez precise de uma leve rega de manhã e outra no final da tarde. O excesso de amor na forma de água é um dos maiores assassinos de hortas caseiras. E por falar em água, o outro extremo também é fatal. A falta de rega, ou o solo seco demais, destrói os seus sonhos de colheita rapidamente. Muitas pessoas plantam as sementes, regam no primeiro dia e depois esquecem da horta por quase 1 semana. O mito perigoso aqui é achar que a natureza vai dar conta do recado sozinha e que a chuva vai resolver tudo. O problema é que, durante a germinação, a semente inicia um processo irreversível. Assim que ela absorve a primeira gota de água, o relógio biológico dela desperta. Ela começa a inchar e a mandar a raizinha para fora. Se, exatamente nesse momento crucial, a terra secar completamente, a raiz nova e frágil
queima e morre em questão de horas. Não tem volta. É como se você começasse a assar um pão no forno e, no meio do caminho, desligasse o fogo e deixasse a porta aberta. A massa murcha e estraga. Para ilustrar, pense na raiz recém-nascida como um fio de cabelo molhado. Se bater um vento quente e seco, ele resseca no mesmo instante. Você precisa garantir que a umidade seja constante durante a primeira semana. É um compromisso diário. Você deve ir até a sua horta todos os dias, colocar o dedo na terra e verificar a situação. Se a superfície estiver secando e ficando com uma cor mais clara, é hora de entrar com uma rega suave. A consistência na entrega de água é o que constrói a confiança da planta para crescer forte. Outro erro gigantesco acontece bem antes de você abrir o pacotinho de sementes. É a falta de preparo do solo. Muita gente acha que terra é tudo igual. O mito diz que você pode cavar um buraco em qualquer canto do quintal, no meio do barro duro, jogar a semente e esperar um milagre. Isso nunca vai funcionar com o pepino. O pepino é uma planta muito gulosa e de crescimento extremamente rápido. Para crescer rápido, ele precisa de muita comida disponível imediatamente. Plantar em uma terra pobre é como colocar um atleta de elite para correr uma maratona depois de ter comido apenas uma bolacha de água e sal. Ele vai desmaiar de fraqueza no primeiro quilômetro. O solo precisa estar rico, escuro e cheio de vida. Você precisa misturar composto orgânico, humus de minhoca ou esterco bem curtido na terra pelo menos 15 dias antes de semear. Pense que você está preparando a despensa de uma casa antes de um convidado muito importante chegar. A geladeira tem que estar cheia. Se a raiz do pepino nascer e não encontrar nutrientes logo de cara, a planta vai ficar amarelada, raquítica e vai demorar meses para crescer, o que deveria crescer em semanas. E pior, uma planta fraca é o alvo preferido de todas as pragas do jardim. Invista tempo preparando o berço da semente. Uma terra fofa e adubada é a maior garantia de sucesso que você pode ter. Você já tentou enfiar uma pá numa terra tão dura que parece cimento? Esse é o erro da compactação do solo. Plantar em solo compactado é uma sentença de morte para os pepinos. Existe um mito de que as raízes das plantas são fortes o suficiente para quebrar qualquer tipo de solo. Talvez a raiz de uma árvore gigante faça isso, mas a raiz de um pepino bebê é fina como uma linha de costura e extremamente delicada. Se o solo estiver duro, compactado por passos ou por chuvas fortes sem proteção, a raiz simplesmente não consegue penetrar. Ela bate nessa parede dura e começa a crescer torta, ou desiste de crescer. Imagine que você está tentando cavar um túnel usando apenas uma colher de plástico em uma parede de tijolos. É uma tarefa impossível e exaustiva. A sua planta vai gastar toda a energia vital tentando abrir caminho, e não vai sobrar energia para produzir folhas ou frutos. O solo ideal para o pepino deve ser tão solto e fofo que você consiga afundar a mão inteira nele sem fazer força. Para resolver isso, você deve afofar a terra com um garfo de jardim profundo, quebrando todos os torrões de terra dura. Se o seu solo for muito argiloso e pesado, misture um pouco de areia grossa de construção e muita matéria orgânica seca, como folhas trituradas. Isso vai criar canais de ar dentro da terra, permitindo que a raiz do seu pepino viaje livremente e busque água lá no fundo. Agora, um erro que os jardineiros mais experientes ainda cometem: ignorar a rotação de culturas. Você plantou pepino no mesmo canteiro no ano passado, teve uma colheita razoável, e agora acha que aquilo é o local mágico do pepino. Esse é um mito sedutor. Achar que o mesmo lugar vai funcionar perfeitamente todos os anos é um erro estratégico fatal. Quando você planta a mesma família de plantas no mesmo lugar repetidas vezes, duas coisas péssimas acontecem. Primeiro, a planta consome exatamente os mesmos nutrientes do solo, esgotando aquela reserva específica até não sobrar nada. Segundo, e mais perigoso, as pragas e os fungos que atacam os pepinos montam acampamento naquele pedaço de terra.
Eles passam o inverno ali, dormindo no solo, só esperando você colocar um novo pepino na área. É como você fazer uma festa e deixar a porta aberta para penetras indesejados entrarem e morarem na sua sala. No ano seguinte, quando você planta a semente, o exército de pragas já está lá, pronto para atacar desde o primeiro dia de vida da planta. Para quebrar esse ciclo de destruição, você precisa fazer a planta viajar pelo quintal. Nunca plante pepinos, abóboras ou melancias no mesmo canteiro por pelo menos 3 anos. Mude o local. Plante onde antes havia alface, cenoura ou feijão. Engane as pragas e dê ao solo a chance de se recuperar e se equilibrar novamente. A rotação é a defesa mais inteligente da sua horta. Vamos falar sobre um erro que acontece dentro de casa, bem longe da terra: o uso de sementes velhas ou mal armazenadas. Sabe aquele pacotinho aberto, jogado no fundo da gaveta há 2 anos? Tem muita gente que acha que semente não tem prazo de validade. O mito aqui é acreditar que uma semente dura para sempre, se estiver guardada num armário qualquer. A semente é um organismo vivo, ela está apenas dormindo. Mas, com o passar do tempo, exposta ao calor e à umidade do ambiente, ela vai perdendo a energia vital, até morrer de velhice. Plantar uma semente velha é como tentar ligar um carro com a bateria completamente descarregada. Você pode virar a chave quantas vezes quiser, o motor não vai pegar. O mesmo acontece na terra. Você planta, cuida, rega e nada nasce, porque a semente já estava morta antes mesmo de ir para o solo. Para evitar perder semanas de tempo precioso, compre sementes novas a cada temporada, ou armazene as suas próprias sementes de forma profissional. O segredo para manter as sementes vivas é o frio e a escuridão. Guarde seus pacotes bem fechados dentro de um pote de vidro hermético e coloque na gaveta de legumes da sua geladeira. Assim, você paralisa o envelhecimento delas. E se você tem dúvidas se uma semente velha ainda está boa, faça o teste do papel toalha úmido. Coloque algumas sementes no papel úmido por 5 dias. Se não brotarem ali, jogue fora e não perca seu tempo na horta. E o que dizer do erro do transplante violento? Esse é clássico. A pessoa semeia o pepino em uma sementeira ou num copinho de plástico. Deixa a planta crescer bastante e depois puxa a muda de qualquer jeito para plantar na terra. O mito é achar que o pepino aguenta ser mudado de lugar como se fosse um pé de alface. O pepino tem um sistema radicular extremamente sensível ao toque. Ele sofre do que chamamos de choque de transplante. Se você mexer muito na raiz, quebrar um pedacinho que seja, a planta entra em pânico. As folhas murcham, o crescimento para e muitas vezes a planta definha até morrer. Imagine que você está dormindo confortavelmente na sua cama e no meio da noite alguém te arrasta pelo pé e te joga no meio da rua fria. É um choque traumático. A melhor técnica para o pepino é sempre semear diretamente no local definitivo onde ele vai crescer até o fim da vida. Mas, se você realmente precisa usar sementeiras por causa do clima, existe uma regra obrigatória. Use recipientes biodegradáveis, como rolinhos de papel higiênico ou copinhos de jornal. Quando a muda estiver pronta, com apenas 2 ou 3 folhas verdadeiras, você planta o copinho inteiro na terra, sem tirar a planta de dentro. O papel vai apodrecer e a raiz não vai nem perceber que mudou de casa. Nunca puxe a planta pelo caule e nunca desmanche o torrão de terra em volta das raízes. Vamos entrar agora no erro do tempo errado. É o erro de ignorar as estações do ano e o clima local. Tem muito jardineiro ansioso que vê um dia de sol no meio do inverno e decide que é hora de plantar. O mito é que o sol forte de um dia resolve o problema do clima. Não resolve. O pepino precisa de temperaturas noturnas quentes. Se os dias são quentes, mas as noites são geladas, a planta sofre um estresse térmico terrível. O crescimento é bloqueado e as folhas ficam com um tom amarelo doentio. Pense em uma pessoa que sai para correr no sol do meio-dia usando uma regata, mas quando anoitece, a temperatura cai drasticamente e ela continua de regata no frio.
ela vai adoecer rapidamente. O pepino caipira precisa de noites onde a temperatura não caia abaixo de 15 graus. Se você plantar cedo demais, as frentes frias da madrugada vão castigar a sua horta. A solução é observar o comportamento da natureza ao seu redor. Espere o fim de qualquer risco de geada ou de ventos muito frios. Em muitas regiões, a época ideal é no auge da primavera e durante todo o verão. Consultar o calendário agrícola da sua região não é frescura, é a ferramenta mais poderosa que você tem. Plantar na hora certa significa que a planta vai crescer tão rápido que as pragas e doenças não terão nem tempo de atacá-la com sucesso. O inimigo invisível que destrói sementes é o pH do solo, a acidez da terra. A maioria das pessoas ignora isso completamente. Existe um mito de que, se a terra é escura, ela é perfeita para qualquer planta. Mas a cor da terra não mostra se ela é ácida ou alcalina. O pepino não tolera solos muito ácidos. Se a terra estiver com o pH muito baixo, os nutrientes ficam trancados. A planta pode estar cercada de adubo, mas a raiz não consegue absorver nada. É como se você estivesse morrendo de sede, mergulhado no meio do oceano. Tem água por todo lado, mas você não pode beber porque é salgada. No solo ácido, a semente germina, mas a muda logo para de crescer, fica com as pontas das folhas queimadas e morre de fome no meio da abundância. Para descobrir isso, antes de perder a colheita, você precisa conhecer a sua terra. Solos brasileiros, em geral, tendem a ser mais ácidos. O segredo para corrigir isso é o uso do calcário agrícola, uma técnica chamada de calagem. Mas atenção, isso deve ser feito pelo menos 60 dias antes de você pensar em plantar a semente. O calcário precisa de água e tempo para reagir e adoçar a terra. Se você não tem tempo para isso agora, misture cinzas de lenha limpa e peneirada no seu canteiro algumas semanas antes de semear. As cinzas quebram a acidez e ainda fornecem potássio, que é o nutriente que vai deixar seus pepinos crocantes no futuro. Chegamos ao erro da superalimentação. O uso errado do adubo logo no plantio. Pela pressa de ver a planta crescer, muita gente joga punhados de adubo químico forte, cheio de nitrogênio, direto na cova junto com a semente. O mito é que mais adubo significa crescimento mais rápido. A realidade é que adubo forte em contato com a semente ou com a raiz recém-nascida causa uma queimadura química fatal. O excesso de sais minerais no adubo suga a água de dentro da semente, secando ela de fora para dentro. Imagine que você está com muita sede e alguém te oferece um copo de água do mar para beber. Em vez de te hidratar, vai te desidratar ainda mais rápido. Além disso, se a planta conseguir sobreviver a esse ataque, o excesso de nitrogênio vai fazer com que ela produza apenas folhas gigantes e verdes, mas nenhum pepino. Ela esquece de dar frutos. Para evitar esse erro grave, nunca coloque adubo químico em contato direto com a semente. O preparo orgânico que mencionamos antes é o suficiente para os primeiros dias. Se for usar algum adubo extra no plantio, prefira a farinha de ossos misturada, bem longe da área onde a semente vai ficar. A raiz vai procurar o nutriente quando for a hora certa. Lembre-se que na fase de bebê, a planta quer apenas um ambiente seguro e úmido. A refeição pesada fica para quando ela já for adulta e estiver pronta para florescer. E sobre a segurança nos primeiros dias de vida? Ignorar a proteção inicial é um erro que custa caro. Você prepara tudo certo. Planta, rega, a semente germina lindamente e solta aquelas 2 primeiras folhas gordinhas. Aí, na manhã seguinte, você chega na horta e só encontra um toquinho cortado rente ao chão. O mito é achar que insetos e pragas só atacam plantas grandes e velhas. A verdade é que as folhas recém-nascidas do pepino são um prato mais macio, doce e desejado por lesmas, caracóis e lagartas cortadoras. Deixar a muda sem proteção durante as primeiras noites é como deixar a porta da sua casa escancarada em um bairro perigoso e ir dormir. Os invasores noturnos vão fazer a festa.
Para proteger o seu investimento de tempo e esperança, você precisa criar barreiras físicas assim que semear. Uma técnica simples e barata é cortar garrafas plásticas transparentes pela metade, tirar a tampa para o ar circular e colocar como uma mini estufa sobre cada semente plantada. Isso protege contra o vento frio e bloqueia a entrada da maioria dos insetos rasteiros. Outra tática excelente é fazer um círculo de pó de café usado ou cinzas de madeira ao redor da cova. As lesmas odeiam rastejar por essas texturas ásperas. Fique muito atento durante os primeiros 10 dias de vida da planta. É nessa janela crítica que os ataques são mais mortais. Vamos desmascarar um mito muito famoso na internet. Deixar as sementes de molho na água por muitos dias antes de plantar. Muitos vídeos dizem que isso acelera a germinação de forma mágica. É verdade que hidratar sementes duras funciona, mas a semente de pepino não precisa e não gosta desse exagero. Se você deixar a semente do pepino de molho em um copo d'água por mais de 12 horas, você vai sufocá-la. A semente absorve a água rapidamente e precisa de oxigênio para iniciar a vida. Se ela continuar submersa, a água bloqueia o ar e ela literalmente morre afogada no copo. Pense nisso como tentar ajudar alguém a beber água mergulhando a cabeça da pessoa na piscina. Não é ajuda, é sufocamento. Se você quiser usar a técnica do molho para ganhar 1 ou 2 dias na germinação, seja rápido. Coloque as sementes em água morna por apenas 2 ou 3 horas, no máximo. Depois, retire imediatamente e plante na terra úmida. Uma alternativa muito mais segura e garantida é o método do papel toalha. Umedeça um papel toalha, coloque as sementes, dobre e guarde em um saco plástico no escuro. Em cerca de 3 dias, você vai ver a pontinha branca da raiz aparecendo. Nesse exato momento, com a maior delicadeza do mundo, leve essa semente pré-germinada para a terra. Esse é o único atalho seguro para acelerar o processo sem matar a sua futura colheita. O erro da cobertura morta sufocante. Usar folhas secas ou palha para cobrir o solo é uma excelente prática na jardinagem, mas fazer isso de forma errada logo no plantio é um desastre. O mito é que você deve cobrir todo o canteiro com uma camada grossa de palha logo após jogar as sementes na terra. O problema é que uma camada muito pesada de cobertura morta funciona como uma tampa de panela. Ela impede que os fracos raios de sol da primavera aqueçam o solo. Lembra que o pepino ama solo quente? Com a palha por cima, a terra fica fria e molhada. Além disso, se a palha ficar encostada diretamente no caule da plantinha que acabou de nascer, ela vai acumular umidade no tronco delicado. Isso causa uma doença terrível chamada tombamento, onde o caule apodrece na base e a planta cai morta de uma hora para outra. É como usar um casaco de lã molhado e apertado no pescoço num dia de chuva. Você vai ficar doente. A maneira certa de usar a cobertura morta é ter paciência. Plante as sementes na terra nua. Deixe o sol bater e aquecer o solo. Quando a planta nascer e tiver pelo menos uns 15 centímetros de altura, aí sim você espalha a palha pelo canteiro. E o mais importante, sempre deixe um espaço vazio, um respiro de uns 5 centímetros ao redor do caule da planta. O tronco precisa tomar vento e ficar seco para se manter forte e resistente contra fungos. Você já pensou na ventilação da sua horta? O erro de plantar em locais abafados é silencioso e mortal. Existe um mito de que o pepino caipira precisa ficar escondido do vento em um cantinho fechado do muro. Proteção contra ventanias destruidoras é bom, mas falta de brisa é o começo do fim. O pepino tem folhas grandes e ásperas que transpiram muita água. Se você plantar em um canto onde o ar não circula, entre 2 muros altos, por exemplo, a umidade vai ficar presa ali. Essa atmosfera de sauna sem ventilação é o paraíso perfeito para o oídio, aquele fungo que deixa as folhas brancas como se tivessem sido polvilhadas com farinha de trigo. Em pouco tempo, a folha seca, rasga e a planta para de fazer fotossíntese. Pense em um quarto abafado e úmido sem janelas. Rapidamente, as paredes começam a mofar. É o mesmo princípio. Mesmo sendo um pepino de chão, rasteiro,
ele precisa de fluxo de ar. Escolha um local na horta onde haja uma brisa suave e constante. Se o lugar for um pouco fechado, você precisa ser rigoroso com o controle do mato ao redor e com o espaçamento. Outra dica valiosa é evitar molhar as folhas no final da tarde. Se as folhas passarem a noite molhadas em um local sem vento, o fungo vai atacar com força total antes do sol nascer. Ventilação é saúde preventiva gratuita para a sua horta. Um erro que muitos subestimam é a competição desleal com as ervas daninhas. Achar que uma semente de pepino recém-plantada consegue se virar no meio do mato é um mito perigoso. Tem gente que limpa só o buraquinho da cova e deixa o resto do canteiro cheio de capim alto. A verdade é que as raízes do mato são agressivas, rápidas e especialistas em roubar água e nutrientes. Elas abraçam a pequena semente de pepino por baixo da terra e sugam toda a vida que estava destinada a ela. E por cima da terra, o mato alto faz sombra, bloqueando o sol que deveria aquecer o solo e alimentar as folhas novas. Imagine que você convidou um amigo para jantar na sua casa, mas deixou a porta aberta e uma gangue invadiu a cozinha e comeu toda a comida antes do seu amigo chegar. O seu pepino é o convidado que vai ficar com fome. Você precisa ser impiedoso com as plantas invasoras nas primeiras semanas de vida do pepino. O canteiro deve estar totalmente limpo. Você precisa capinar com cuidado ao redor da área de plantio, puxando o mato pela raiz. Não use enxadas pesadas perto das mudas de pepino, para não cortar as raízes superficiais dele. Faça a limpeza com as mãos. Depois que o pepino crescer e suas grandes folhas cobrirem o chão, ele mesmo fará sombra e impedirá que o mato nasça. Mas, no começo, ele depende totalmente da sua proteção. Vamos tocar no assunto da luz solar direta. O erro de expor plantas jovens a um sol escaldante de repente. Embora o pepino precise de sol para produzir, as fases iniciais exigem cuidado. O mito é que, se a planta gosta de sol, a muda recém-nascida também deve tomar 10 horas de sol a pino em pleno verão. O que acontece na prática é que as folhas jovens são finas e sensíveis. Elas ainda não desenvolveram a camada protetora mais grossa. Se elas recebem sol direto e brutal nas horas mais quentes do dia, logo após o transplante ou o nascimento, elas cozinham. As bordas murcham, ficam crocantes e marrons. É como levar um bebê recém-nascido para a praia ao meio-dia sem protetor solar. A pele vai queimar rapidamente. O local ideal para o plantio deve receber o sol da manhã, que é luminoso, mas não é agressivo, e ter uma leve sombra ou proteção durante o pico de calor da tarde, especialmente nas regiões mais quentes do Brasil. Se a sua horta só tem sol direto o dia todo, você pode improvisar. Use um pedaço de sombrite, ou até mesmo galhos de árvores espetados na terra, para criar uma sombra parcial, filtrada sobre as mudas nas primeiras 2 semanas. Conforme a planta vai crescendo e as folhas ficam mais escuras e ásperas, ela ganha resistência, e você pode remover a proteção. Essa adaptação gradual é o segredo para folhas imensas e saudáveis. O 20º e último grande erro não tem a ver com a terra, nem com a água, mas sim com o jardineiro. A falta de observação diária e a desistência rápida. O maior mito da jardinagem é achar que você pode plantar e deixar a natureza seguir seu curso sem intervenção. O pepino não é um cacto. Ele é uma planta dramática, que te avisa quando algo está errado muito antes de morrer. O erro é ignorar os sinais. Uma folha levemente amarela, uma manchinha branca, um pequeno murchamento durante o dia. Esses são os gritos de socorro da sua horta. Ignorar isso é como ignorar a luz vermelha acesa no painel do seu carro, achando que o motor não vai fundir. Se você esperar o problema ficar óbvio, já será tarde demais. Você precisa criar o hábito de visitar seus pés de pepino todos os dias. Olhe por baixo das folhas para procurar ovos de insetos. Sinta a textura da terra. Observe a cor das folhas. Se errar e perder uma planta, não desista de toda a horta. O erro mais triste é jogar a toalha no primeiro fracasso.
A jardinagem é um processo de aprendizado contínuo e adaptação ao seu microclima. Anote o que deu errado. Se choveu demais e apodreceu, no próximo plantio, faça canteiros mais altos. Se ressecou, na próxima vez, use mais matéria orgânica para reter água. A observação constante e a insistência inteligente são as ferramentas finais que separam os amadores daqueles que colhem cestas e cestas de pepinos perfeitos. E aí está, o verdadeiro mapa do tesouro para dominar o cultivo do pepino caipira. O grande ponto de virada que você precisa levar para casa hoje não é apenas sobre jogar sementes na terra. A virada de chave, aquele momento de "Uau! Eu nunca pensei nisso!" é entender que o sucesso da sua colheita inteira é definido nos primeiros 10 dias de vida da semente. Se você controlar a temperatura do solo, acertar na profundidade rasa, não afogar a semente e preparar a terra como um banquete de rei, o resto do caminho será absurdamente fácil. O pepino é uma planta explosiva. Ele só precisa que você tire os obstáculos da frente dele logo no início. É hora de parar de cometer os mesmos erros ano após ano e começar a cultivar como um verdadeiro mestre da horta. Muito obrigado por acompanhar até aqui e investir seu tempo para melhorar suas habilidades de cultivo. Se você aplicar pelo menos metade dessas técnicas, sua próxima colheita vai te surpreender. Agora é com você! Inscreva-se no canal e ative as notificações para transformar completamente a sua horta em casa. Deixe o seu like poderoso para apoiar o nosso trabalho. E antes de ir, responda para mim nos comentários. Qual desses 20 erros foi a sua maior surpresa hoje? Qual deles você estava cometendo sem perceber? Vamos conversar nos comentários.